Olá, professores, boa noite, bem-vindo. Estamos iniciando mais um ciclo de encontros, diálogo em educação. Eu sou Laurice Ericato, professor como a maioria de vocês, estou diretor editorial na Saber, a Saber que congrega 3 selos editoriais, Editora Ática, Editora Scipione e Editora Saraiva. Essa é uma iniciativa dessas 3 editoras que publicam materiais, livros didáticos para professores da rede pública e do portal Edocente, que é o nosso portal educacional de comunicação com vocês, onde cotidianamente, semanalmente, nós disponibilizamos conteúdo para que vocês tenham recursos, acessem, e é o nosso canal de comunicação com vocês. O nosso canal de comunicação também é o Facebook e também o YouTube. Nós já passamos de 10 encontros, sempre às quartas-feiras, então quem quiser se programar, nas quartas nós temos um encontro marcado, todas as quartas-feiras às 18 horas. Para quem não assistiu todos os vídeos, nós temos o nosso canal do YouTube, porque nós já dialogamos sobre como é transformar as aulas em EAD, como é dar aula em EAD à distância. Já falamos sobre alunos adolescentes em isolamento social, já falamos sobre processos avaliativos neste contexto, diretrizes de organização durante a pandemia das escolas, saúde mental dos professores, dos alunos e das famílias, alfabetização, cuidar e educar e afetividade. Todos esses vídeos estão disponíveis no portal do Edocente no YouTube. Para a nossa conversa de hoje, para nossa grande alegria, nós temos 2 professoras de 2 estados distintos do Brasil, o que vai enriquecer o nosso diálogo. Uma é a professora Joyce Lem, que é graduada em Letras, especialista em coordenação pedagógica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora pedagógica da Rede Pública Municipal de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e talvez alguns de vocês se recordem, ela foi a vencedora da Educadora do Ano, o Educador Nota 10 do ano de 2019. Muito bem-vinda, professora. Nossa outra convidada é a professora Juliana Rochner, pedagoga, mestre em Ensino de Humanidades pelo Instituto Federal do Espírito Santo, diretora da escola na Rede Estadual do Espírito Santo e também foi vencedora do Prêmio Educador Nota 10 em 2019. Também nós temos, no cantinho de vocês superior esquerdo, a Dinalva Andrade, nossa intérprete em Libras, que nos acompanha nessas transmissões todas as quartas-feiras. Muito obrigado pela presença. Reforçando que esses vídeos ficam gravados no canal do Edocente e quem quiser assistir posteriormente pode visitar Edocente no YouTube e assistir os vídeos gravados. Agradeço e saúdo a todos que estão aqui conosco, que assistirão ao vivo neste momento e, portanto, poderão mandar mensagens, perguntas via chat, que a professora Elaine Vidal está acompanhando e, na medida do possível, farei as perguntas aqui para as nossas convidadas ou responderemos de uma maneira ou de outra posteriormente a este evento. Bom, professoras, bem-vindas, uma boa noite. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que vocês relatassem de maneira geral, porque cada uma vem de uma região do Brasil, uma do Rio Grande do Sul, uma da região sudeste do Espírito Santo. Brevemente, como era a unidade escolar antes da pandemia, como está sendo durante a pandemia e os principais desafios que vocês estão enfrentando. Boa noite, a fala é com vocês. Boa noite, gente. Agradeço o convite.
Agradeço as pessoas que estão aí acompanhando a gente, discutir sobre gestão escolar, falar sobre educação pública de qualidade, o que a gente milita, o que a gente luta, é sempre um prazer. Eu sou diretora da Escola Jones José do Nascimento, e ela fica numa periferia aqui do Espírito Santo, fica em Central Carapina, um bairro do município de Serra. É uma escola que antes da pandemia estava em processo de se reinventar. Em 2016, ela iria ser fechada pelo Ministério Público, era considerada uma das escolas mais violentas do Espírito Santo, da rede estadual, e a gente vivia todo o cenário de um bairro complicado, às vezes com bastante violência, com coisas que eram externas à escola, mas que acabavam interferindo. Em 2016, então, a gente assumiu a gestão, e aí já faço um agradecimento a toda a minha equipe, eu sei que tem alguns assistindo a gente, e com o maior carinho, porque a gente se fala como família joaniana, né? Porque está sempre um torcendo pelo sucesso do outro. Então, eu falo aqui representando e agradecendo essa minha equipe parceira. Então, em 2016, a gente entra e começa a mudar a forma de enxergar a escola, os estudantes, e com isso, a gente tem toda uma mudança de cenário. Então, de lá para cá, nós ganhamos alguns prêmios, entre eles o Educador Nota 10, com a nossa história de gestão, conseguimos alcançar a mudança da comunidade, do clima escolar, a redução da violência. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 16 ocorrências policiais por semana, essa era a média em 2016, e nós estamos há 2 anos sem nenhuma intervenção policial dentro da escola. Então, para a gente, isso é muito significativo. Enfim, essa era a escola e a gente estava nesse processo de reinventar, de acreditar, de construir uma educação pública que garanta a aprendizagem desses estudantes. E aí veio a pandemia, a gente vai conversar um pouquinho dos desafios que a gente tem enfrentado nesse contexto de uma escola com dificuldade de acesso à tecnologia, de desigualdade social severa e de outros problemas, como em tantos lugares do Brasil. E passo para minha amiga Joyce. Então, eu também estou muito feliz de estar aqui com tanta gente, né, podendo atingir tanta gente, porque, na verdade, um professor, ele nunca consegue ficar calado, né? Vocês sabem que a gente precisa contar, a gente precisa dizer da nossa prática. E, então, eu trabalho lá no Rio Grande do Sul, lá não, eu trabalho aqui, né, no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, na rede pública municipal. A escola Adolfina, né, a gente chama carinhosamente, tem um nome comprido, mas a gente chama carinhosamente de Adolfina, e só de Adolfina, e vocês podem encontrar a nossa escola nas redes sociais, também por esse nome, Escola Adolfina só. E a nossa escola é uma escola grande, né, uma escola bastante antiga no bairro, uma escola com 740 alunos, mais ou menos, que atende desde educação infantil, as crianças de 4 anos, até o final do fundamental, até os nossos adolescentes de 15. E aí a gente recebeu, então, esse prêmio no ano passado, né, o prêmio Educador Nota 10, pelo nosso projeto de gestão pedagógica da escola, que se chama Aprender e Compartilhar. É um projeto muito intenso, é um projeto que trabalha com 3 pilares fundamentais, né, que é a participação democrática, o conhecimento e a interação entre os pares, né? Esse trabalho é uma proposta que reúne vários projetos que nós realizamos dentro da escola, como gestão democrática, como fora da caixa que nós falamos, recreio compartilhado, iniciação científica, e todos esses projetos, eles caminham para essa ideia de que é preciso e que é possível nós aprendermos todos juntos, um com o outro, em idades diferentes, na família, em todo lugar. Essa era a nossa escola, né, antes dessa pandemia, e aí no momento que isso acontece, né, a escola agora está fechada, e durante essa conversa, como a Juliana falou, nós vamos desenrolar um pouquinho desses desafios que todos vocês, professores, né, todos, não só os professores, mas todo mundo está enfrentando agora. Como viver nesse mundo em que a gente não consegue mais sair de casa tranquilamente e ir para qualquer lugar, né? Que nós precisamos nos isolar para nos proteger e proteger as pessoas que nós queremos bem. Então, é um pouco disso que nós vamos falar.
Bom, professoras, eu vou mais uma provocação aqui então. Joyce, você é coordenadora de uma escola municipal, como bem falou, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O município, via secretaria, creio que tenha sido uma decisão democrática de vocês, de não oferecerem aulas remotas ainda durante esse período e numa perspectiva de uma reposição quando as aulas retornarem. Mas vocês têm todo um programa de aulas públicas, vídeos programados, um trabalho que envolve, como bem você comentou agora, as famílias também, assistidos inclusive pelas famílias, essas aulas disponibilizadas. Eu sei que a escola de vocês tem uma preocupação imensa de manutenção desse vínculo com os alunos. E gostaria que você comentasse isso que eu te provoquei, mas um detalhe também interessante, que é a live do recreio. E já vou emendar a pergunta para a Juliana aqui, e aí eu deixo vocês falarem. Juliana, você, diretora de uma escola estadual, de fato, de periferia do Espírito Santo, vocês inicialmente foram para o Google for Education, e me parece que foi uma decisão da rede, da Secretaria Estadual. Mas vocês rapidamente fizeram um diagnóstico de que o Google, nem todos os alunos tinham acesso a essa tecnologia, a redes potentes, ao Google. E aí, rapidamente, vocês diagnosticaram e foram para o WhatsApp, e os professores semanalmente elaboram atividades, fazem vídeos de chamadas síncronas, interagem com os alunos, tudo via WhatsApp. Direção e coordenação, eu sei que vocês são bastante atuantes na curadoria deste conteúdo. Gostaria de ouvi-las em relação a essa experiência. Tanto você, Joyce, como você, Juliana. Então, realmente, né, é uma decisão da rede. Nós trabalhamos numa rede municipal e a maior parte dos nossos alunos são crianças pequenas, né, crianças de periferia, crianças que os pais não conseguem acessar as redes para que a gente possa ficar enviando tarefas. E também existe um pensamento também por trás disso, né, de que o que é exatamente que a gente consegue enviar para essas crianças, né? A gente não pode simplesmente pegar aquelas tarefas, livros, cartilhas, atividades e colocar sobre os alunos e dizer façam, né? Porque toda a nossa proposta, ela prevê uma interação com os alunos, né? E essa interação, então, foi abruptamente cortada. E a gente estava tentando descobrir como fazer, né? Como conseguir nos aproximarmos dessas crianças, e que hoje em dia, né, muitas famílias estão tentando apenas sobreviver, né? Muitos pais perderam emprego, muitas crianças que estavam com dificuldades, piorou nessa dificuldade. Então, geralmente, a última ideia que eles estão tentando é fazer atividade de escola, né? Eles estão tentando primeiro sobreviver. Até falando das aulas públicas, ontem nós tivemos a nossa primeira aula pública, que é o quê? Que é uma live em que nós trazemos as pessoas da comunidade, uma live no Face, na verdade, nós trazemos as pessoas da comunidade, os alunos que estão com acesso, e a gente conversa, né? O nosso tema ontem foi o Covid no bairro, como as pessoas estão se cuidando, como as pessoas estão, os estabelecimentos comerciais. E aí, uma das pessoas que falou conosco foi uma mãe de aluno que trabalha com arrecadação de alimentos há bastante tempo, né? Faz um trabalho voluntário muito lindo. E o que ela disse para nós? Hoje, muitas pessoas que me ajudavam anteriormente estão na minha porta pedindo ajuda, né? Então, quer dizer, a situação ficou muito precária. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que a escola é um lugar de vínculos e que nós não podemos nos furtar nesse momento de falar com as pessoas, de dizer para esses alunos, nós estamos aqui também, nós pensamos junto com vocês e nós que temos o que dizer.
né? Então, para quem conseguir nesse momento nos ouvir. E aí a gente descobre muita coisa quando a gente fala com os alunos, né? Quando a gente consegue criar esse vínculo. E foi por causa dessa live do recreio que nós tínhamos anteriormente um recreio cultural toda sexta-feira na escola, em que os nossos alunos se apresentavam. Ó, aqui alguém. Nossos alunos se apresentavam toda a sexta-feira, tanto de manhã como à tarde. E já era natural que eles se procurassem esse momento de apresentação. Então, nós começamos a fazer isso virtualmente, né? Nós fazemos uma live exatamente na hora do recreio, que dura exatamente meia hora, e vai interagindo com as pessoas que conseguem acessar. E a gente sabe que depois disso, quando os pais chegam em casa, porque às vezes é o único celular que eles têm em casa, né? Quando os pais chegam em casa, eles também mostram para as crianças que ficaram em casa, que não conseguiram assistir o recreio, depois, né? Essa live fica gravada lá. E aí a gente ainda depois vê que esse momento de conversa, ele reverberou muito mais do que a gente imaginava. E aí vai vindo esse retorno para nós, né? Dessa ideia de que nós precisamos, sim, alcançar para essas pessoas, para essas crianças, para os nossos alunos, algum conteúdo, mas nós precisamos também ouvi-los e ver como eles estão organizando isso, essa vida deles, nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. É isso aí, Joyce. Assim, acho bacana quando você coloca todo esse cenário, porque é o cenário que vai refletir em um monte de lugar do Brasil, né? A gente está aqui com professores do Brasil todo conversando sobre isso. E a realidade de Central Carapina e de Novo Hamburgo são muito diferentes, mas as condições que a gente está enfrentando na pandemia se aproximam muito. Então, como garantir a escola num momento, como garantir que a escola não aprofunde desigualdades sociais e desigualdades de conhecimento num momento tão crítico para o Brasil, né? E aí, respondendo à pergunta do Lauri, o Espírito Santo pensou diferente. Logo quando começou a pandemia, as escolas foram fechadas e a gente recebeu uma diretriz. Os professores, a princípio, ficaram de férias 15 dias, e nesses 15 dias, a Secretaria de Educação construiu uma primeira diretriz. Essa primeira diretriz, ela envolvia o vínculo com o estudante, então foi pensado em alguns eixos. Foi fornecido aulas na TV aberta, essas aulas através de uma parceria com a TV Amazonas, que lá, em função da realidade de território mesmo, né, da localização, alguns alunos não conseguem ir para a escola todos os dias, então eles lá já trabalhavam com essa questão de aulas pela televisão. Então, o Estado do Amazonas cedeu para o Espírito Santo essas aulas e foi transmitida na TV aberta. Paralelo a isso, eles criaram o programa escolar. Esse programa escolar é uma plataforma digital, né, onde o aluno tem um acesso patrocinado de internet para ele ter acesso ao Google Sala de Aula, que foi o que o Lauri colocou dessa parceria com o Google for Education. E a gente teve, nesse primeiro momento, que manter o vínculo com os estudantes. Hoje, 1º de julho, o Estado assume como aula. A partir de hoje, passa a contar como aula letiva, já numa segunda diretriz. Mas até ontem, e aí a gente vai falar desse cenário até ontem, não tinha essa questão da carga horária ou das atividades como obrigatórias, mas tinha uma intenção e uma sensibilidade de manter o vínculo. É o que você falou, a escola não pode deixar de existir. Do nada, a gente já deixou de fazer um monte de coisa que a gente fazia antes. E, de repente, como é que a escola some do radar? Então, a gente fica sempre tentando pensar nessa diferença entre a escola particular e a escola pública. A escola particular ela se reorganizou, considerando que os meninos tinham acesso à tecnologia, e a maior parte delas está mantendo aula com plataformas de conversa igual essa. A gente está em estados diferentes e está batendo um papo aqui. Agora, na realidade pública, isso não era possível. Então, o que a Secretaria de Educação, na diretriz, colocou e a gente se apropriou disso? Ele colocou que a escola ela poderia ter um olhar sensível para a realidade e, através disso, ela poderia propor outra coisa. Então, ela tinha uma liberdade, uma autonomia, considerando a sua realidade local. E aí a gente se apropriou dessa autonomia e não agarrou mais ela. Nós percebemos que
fazer esse contato pelo Google Sala de Aula, a linguagem era muito diferente dos meninos. Era uma coisa muito mais formal, muito mais endurecida. E eles não tinham acesso a isso. Considerando que o WhatsApp todo mundo já usava, era uma ferramenta muito mais conhecida por eles, a gente criou grupos espelhos, a sala de aula em grupos de WhatsApp, e os professores foram muito bacanas, liberando o seu WhatsApp particular também, isso foi tudo conversado, decidido junto, e a gente começou a interagir com eles via WhatsApp. Eu brinquei até com a Elaine, que eu falei, estou com 37 grupos de WhatsApp só da escola, fora os outros só da escola. Mas é legal, porque você manda um áudio, você manda uma figurinha, você manda atividade, então você consegue dar a eles um tom de proximidade. E aí, a partir disso, a gente desenvolveu um monte de coisa. Nós temos feito as atividades em PDF, toda semana eles recebem um bloco de atividade. Paralelo a isso, os professores vão tirando as dúvidas, acompanhando esses deveres. Tem as atividades que são impressas para alunos que não têm acesso nenhum, zero à tecnologia. Então, você tem uma série de artifícios para tentar reduzir essa distância. Agora, é um reinventar, e um reinventar extremamente trabalhoso e desgastante, né? Para os professores, para os estudantes e para os pais. Acho que ninguém está satisfeito, ou no outro dia eu ouvi falar assim, está na área de conforto, os professores saíram da zona de conforto. Acho que não, a gente nunca teve uma zona de conforto, mas a gente tinha uma zona conhecida. E essa zona conhecida, ela descortinou, ela não existe mais. Então, como é que a gente está conseguindo construir um novo cenário para essa educação que a gente acredita, que é uma educação real, que tem que fazer sentido? Então, acho que é isso que a gente tem feito, Lauri. Bacana. Eu vou continuar verticalizando em 3 pontos aqui bem sensíveis para a gente. Mas antes, eu vi que nos comentários do nosso chat rolaram perguntas sobre protocolos de retorno, documentos, saúde mental do professor. Nós já abordamos isso, e no portal lá do E-Docente tem uma série de publicações que a gente orienta os professores. Então, depois consultem lá em relação a isso, que é bem interessante. E também, que está bem recorrente no chat aqui, é pedido de declaração de participação. Já estou antecipando que no final nós vamos colocar um link onde vocês podem ter a participação, a declaração da participação nesse nosso diálogo. Mas vamos para uma segunda. Quando nós, inicialmente, Elaine, Rosana, Elga, Renata e outras pessoas participamos da discussão desse diálogos, a gente tinha uma intenção de, durante a pandemia, cuidar de quem cuida na educação, que são os professores, garantir que os estudantes, exatamente Joyce e Juliana, o que vocês colocaram, que o acirramento dessa desigualdade por falta de acesso dos estudantes, que o processo não fosse prejudicado. Então, eu tenho 3 provocações para que vocês contem um pouquinho como vocês lidam com isso. Como garantir aos alunos esse acesso e que esse acesso não gere desigualdade entre eles. O segundo é sobre currículo. Como garantir, e o que é currículo neste momento, o que é essencial, o que não é essencial, trabalhando aí no ensino por competências e habilidades, o que é possível fazer nesse cenário. E o terceiro, vocês estão em posição de gestão. Como é que vocês estão lidando com normativas, com a documentação administrativa, o que vocês fizeram até agora e o que vocês estão se preparando para o futuro? Ok. Vou começar aqui e a gente vai trocando. Lauri agora falou um monte de coisa, hein, Joyce? Pois é, e aí a gente tem que resumir isso tudo, né? Isso, vamos bater um papo disso. Acho que a gente pode fazer uma troca aqui, ó, da gente ir conversando. Vamos tentar, ele falou em 3 vezes, vamos tentar responder o primeiro, o segundo uma complementa a outra. Como é que é garantir esse acesso
e essa redução da desigualdade, né? Eu acho que a gente luta por isso. Eu conheço a Joyce e acompanho, então eu sei que a nossa luta é a mesma. A gente quer garantir que esses meninos aprendam, e eles têm direito a aprender. Não é porque nós somos boazinhas. Em nenhum momento a gente está aqui dizendo que a educação pública tem que ser porque a gente é muito bondosa. Não é isso. Só que a gente reconhece nos estudantes o direito que eles têm de aprender. E esse aprender tem que ter significado. Esse aprender não pode ser uma lista de conteúdo feita de não sei aonde para não sei quem para fazer um exame final, um provão. A gente acredita numa aprendizagem significativa, em algo que mude a vida deles, que transforme, que emancipe, que façam eles se enxergarem enquanto sujeitos protagonistas, donos da sua história. Então, no Jones, por exemplo, a gente usa muito isso. O contexto que esse menino vive, as lutas que ele enfrenta, a relação com o tráfico, a relação com a criminalidade, a ausência, muitas vezes, da família, as dificuldades da fome, sabe? A desigualdade social que fere lá no mais íntimo do ser humano, não pode ser uma justificativa para eu ter pena deste menino e não ensinar. A escola tem que ser empática a ele. Eu entendo assim, a gente precisa conhecer a história dele para ser empático e ajudar ele a enxergar que num campo de possibilidade, a educação é um caminho longo, árduo, por vezes cansativo, mas que tem um retorno muito significativo. Essa é a educação que eu acredito. É uma educação que, de fato, faça sentido para ele. Então, assim, respondendo em como garantir, a gente não sabe ainda, a gente quebra a cabeça todo santo dia. Agora, com o ensino do Espírito Santo se tornando letivo a partir de hoje, se torna um pouco mais pesado dentro da gente, assim, mais latente, esse desejo de não deixar ninguém de fora, porque não deixar ninguém de fora. Sabe, ele não pode ser penalizado por algo que ele não tem acesso, a falta de recurso. Então, quando eu comparo ele ao ensino privado, ele não pode perder porque ele não tem um celular bacana, ele não pode perder porque ele não tem uma internet de qualidade. A gente precisa garantir isso, e isso tem sido o que nos tira o sono enquanto equipe. É como garantir que todos eles estejam. E aí acho que a gente pensa, por exemplo, nas questões do Enem, tanto a gente brigou pelo Enem para que ele fosse adiado exatamente por isso, que é a condição que aquele menino da escola particular está tendo de ter uma aula, muitas vezes um ambiente de estudo, sabe? É uma mesa, é um lugar silencioso, que na casa dos meus estudantes a maioria não tem. A gente fez uma pesquisa no Google Forms, a maioria não tem um espaço para estudar. Eu não estou falando de uma internet de qualidade, eu não estou falando de um celular de ponta, eu estou falando de ter um cantinho silencioso que ele possa se concentrar. Então, isso tudo é muito duro. E aí, acho que eu já entrei um pouquinho do que eu penso no currículo, e acho que passo para você, e depois eu volto para falar das normas, pode ser, Joyce? Claro, porque para falar dessa parte de documentação, eu acho que ela fica em outro eixo. Eu acho que, assim, quando a gente leva esse choque, né, dessa pandemia e disso tudo, porque foi um susto, é um susto para todo mundo, né? Ninguém imaginava o tempo que isso ia lidar, e eu acredito que aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda está subindo, né, muito, porque o inverno chega e massacra, né, as pessoas. A gente sempre tem hospitais lotados no inverno com problemas respiratórios, então a isso tudo vai se somar essa nova infecção, né? Mas assim, quando a gente vê isso e a gente para e vai para casa e fica todo mundo pensando, e aí parece que de repente algumas pessoas enxergaram, nossa, quanta desigualdade nesse Brasil, né? Isso sempre teve, para quem é professor de escola pública, a gente sempre viu essa desigualdade, a gente sempre tentou olhar para esse aluno, e de repente algumas pessoas, então, de repente acordaram e viram que o Brasil é desigual, né? E aí, quando a gente fala desse estudante, e aí eu tinha feito algumas anotações aqui, assim, o estudante, e eu acho que na escola pública, muito mais do que em qualquer outro lugar, né, como você disse, o aluno da escola pública, ele tem o direito de aprender tudo que o aluno da escola particular aprende, mas nós não temos o direito de jogar em cima dele do mesmo jeito que é feito na escola particular, porque os nossos alunos, eles são outros, né? Então,
não tem como replicar o que está dando na escola particular, na escola pública. Não, a gente tem que inventar o nosso jeito diferente, o nosso outro jeito. E esse outro jeito, basicamente, ele tem a ver com o aluno no centro desse processo. O aluno está no meio, ele é a coisa mais importante, ele é mais importante que o conteúdo. O aluno, porque se o aluno não entende que ele é importante nessa escola, que ele pertence ao lugar do conhecimento, que ele é capaz de aprender, e é isso que é negado para as crianças de periferia sempre. Esse lugar de pertencimento, né? Quando a gente trabalha numa educação que é só jogar o conteúdo e dizer aprende a isso, não aprendeu, azar é seu, o que a gente faz? A gente tira o direito desse aluno pertencer a esse lugar. E esse é o nosso trabalho na Dolfina, e acredito que o teu trabalho, o trabalho de vocês na Central Carapina é a mesma coisa. Primeiro é necessário pertencer. Primeiro é necessário acreditar que ele vai e pode aprender tanto quanto qualquer um outro, mais até, dependendo daquilo que ele deseja, daquilo que ele sonha, daquilo que ele constrói. Então, se o aluno não está se sentindo importante, se ele acha que ele não faz falta naquela escola, então ele não vai aprender. Por que ele vai aprender? Para se colocar num lugar que ele sabe que não é dele. Então, e aí vem o nome do nosso projeto todo, que é Aprender e Compartilhar, né? É trazer isso, é trazer esses estudantes, mesmo os mais pequenos, para o centro desse. E aí, no momento em que eles se sabem pertencentes a esse lugar, a essa escola, eles vão aprender qualquer coisa. Né? As pessoas acham, se você pergunta para o aluno o que ele quer aprender, eles nunca querem aprender nada. Não, é muito, muito pelo contrário, né? Se você consegue formar esse vínculo, aí o aluno vai aprender qualquer coisa que tu queira que ele aprenda, e muito mais se tu conseguir ouvir, né? Ontem, quando eu vou voltar para a nossa aula pública de ontem, porque ainda fervilha na minha cabeça, uma das meninas que apareceu, por que ela apareceu na aula? Porque ela tinha um canal no YouTube e ela escreveu 40... fez um vídeo sobre a quarentena, 5 coisas para fazer na quarentena, e está lançando isso para os amigos. E aí a gente perguntou como ela estava se sentindo, e ela disse assim, quando terminou as aulas, a gente fez um grupo de WhatsApp. Primeiro, para saber como nós estávamos, como nós podíamos ajudar um ao outro a passar por esse tempo. E aí é isso que eu fico pensando. Às vezes, a gente acha que a primeira coisa é saber como entregar o conteúdo e como recolher o conteúdo para dar uma nota. Não, a primeira coisa é saber como as pessoas estão. E fazer com que eles entendam, e aí eu acho difícil a gente fazer isso acontecer agora, se a gente não fazia isso acontecer antes, né? Se o aluno da nossa escola sempre esperava uma ordem, uma atividade, uma coisa, receber uma coisa, hoje ele está lá sentado esperando receber uma coisa, receber um conteúdo para poder aprender. Mas por que é que a gente acha que a gente aprende só assim? A gente aprende o tempo todo, a gente aprende numa conversa, a gente aprende na interação, a gente aprende olhando um vídeo, e a gente aprende procurando no Google o que a gente quer. Mas a escola foi muito assim sempre, né, Ju? Sempre dizendo, agora é hora de aprender isso. Agora é hora de aprender aquilo. Então, quando a gente fica pensando como a gente tem que se reinventar, é também isso. E o último ponto que eu quero falar, daí já vou passar para ti de novo, é a questão de repensar a avaliação. A avaliação ela tem que ser diferente nesse momento, para respeitar esses alunos, com certeza, mas ela tem que ser diferente depois, quando a gente voltar. Porque hoje, você pensa bem, o aluno faz um trabalho e ele dá o trabalho para o professor. E quem é que vai dar valor para aquele trabalho? O professor, ele não. Ele não tem nada no processo de avaliação, no processo de dizer assim, não, realmente esse trabalho, não existe uma conversa para discutir o trabalho junto com o aluno, para que ele possa entender aquilo e crescer. Não, o trabalho é feito para cumprir uma tarefa, para ganhar uma nota, para a gente registrar num lugar. Isso não é nada, isso não é educação, isso não é... Então, assim, nesse momento, a gente precisa pensar nisso. Qual é o lugar do aluno, qual é o lugar do estudante nesse processo de avaliação? E aí, hoje, ele não consegue, a gente diz, os alunos estão desanimados, os alunos estão... Porque eles não conseguem dar valor para aquilo que eles estão fazendo. Qual é o valor que tem para um aluno escrever um trabalho, fazer uma foto e mandar para o professor?
Não tem nenhum, porque nunca teve o professor que vai dar o valor para aquilo que ele faz. Então, essa discussão é longa, eu acho que demora bastante tempo, mas é uma coisa que tem que ser refletida, né? Como é que nós estamos conduzindo essa avaliação? E na escola e no tempo todo. E aí, Joyce, eu acho que você falou que o Lauri começou a fala dele falando, né? Como cuidar de quem cuida. Essa tem sido a preocupação. Você colocou muito bem de saber como as pessoas estão, e no outro dia, participando de um evento também online, que agora a gente tem essa possibilidade de se conectar, né, por um clique, e a pessoa falou assim: é a primeira vez que o Brasil vai viver um cenário de pós-guerra. A gente nunca viveu isso. Então, quando nós retornarmos, nós vamos conviver com pessoas que perderam tudo, porque elas perderam quem elas amam. Nós vamos retornar voltando para um cenário de muita perda salarial, de muita perda financeira, mas para além disso, de perdas afetivas. E como é que a gente vai se reinventar e ser significativo enquanto escola num processo que é tão afetivo, que é tão emocional? Então, acho que tudo que você traz é pensar nisso, como é que a gente está cuidando. Acho que esse tem sido o maior desafio da gestão, né? Eu deixei essa parte de normas para depois, Lauri, porque é uma... A gente não está querendo responder, né? que a gente não quer. É porque essa parte de norma e documentação, ela é muito complexa num Brasil deste tamanho, né? E por questões que não vêm ao caso comentar, mas a gente está com regras gerais muito complicadas, assim, as coisas estão entrando em contradições. Então, quando você vem para isso, para nível estadual, nível municipal, e aí chega na escola para discutir isso, tem sido um grande desafio. É realmente escrever uma história que a gente não tem comparativo. E isso tem sido muito complicado. Então, assim, lá no Jones, a gente é da rede estadual, então a gente segue as determinações. O governo tem sido sensível ao escutar os diretores. Nosso secretário de Educação busca um diálogo, então a gente tem conseguido opinar com algumas coisas, mas a gente entende que são cenários muito difíceis e muito diferentes. A realidade do Jones não é a mesma realidade de outras escolas estaduais, um cenário de quase 500 escolas que a gente tem. Então, isso também gera alguns ruídos de comunicação na parte de documentos, na parte normativa. Ainda não temos informação, tem uma pergunta sobre calendário, ainda não temos essa informação sobre calendário, sobre como garantir carga horária. A gente está tudo ainda num período de muitas construções coletivas. Então, acho que agora o que é fundamental é a gente entender qual é o nosso papel de escola. E aí, eu sou fã da Joyce nesse bate-papo, porque o que ela fala é isso, é qual é o sentido da educação antes, durante e após pandemia. O que antes não fazia sentido de um aluno? E aí, só um caso rapidinho, eu lembro de um dia que um professor reclamou que não queria mais atividade impressa, presencial ainda, tá? Que não queria atividade impressa, que ia mandar os meninos copiar os trabalhos. Aí eu fui questionar, né? Poxa, já é tão difícil a gente ter aluno que tem tecnologia, por que tirar a tecnologia, aquela coisa toda? Ele falou, não, eles imprimem, vem até com link. Eu falei, e eles vão transcrever à mão e vão copiar o link. Se a pergunta não tiver sentido, se a pergunta eu posso responder com algo pronto na internet, a ideia que o menino responde e copia até o link faz total sentido. Nós é que temos que mudar a pergunta. Nós é que temos que ser mais criativos e mais proativos em que tipo de atividade a gente solicita nessa escola que faz sentido para o estudante e que gera transformação, que é a educação que a gente acredita, né? E assim, aqui, na minha relação a normas, a gente está esperando uma determinação superior, né? A gente está esperando, e é isso que a educação faz. A educação não funciona sozinha, ela tem uma determinação do Ministério da Educação, do Estado e do município. O município não pode decidir sozinho, abre todas as escolas agora, porque não tem aqui nenhum. Então, tem toda uma determinação a seguir. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que seguir essas determinações, né, dos municípios. Aqui em Novo Hamburgo, a gente conversa também muito com a secretária de Educação, né? Ela ouve o que a gente diz e a gente está tentando construir junto uma alternativa para tudo isso, porque é difícil. E aí, quando a gente falou do cenário de pós-guerra, a gente tem que entender que nenhuma pessoa vai passar por essa pandemia sem perdas. E tem gente que parece que não está entendendo isso.
a gente vai perder coisas, todo mundo vai perder coisas. O que a gente tem que entender e que a gente tem que lutar é que as pessoas não percam demais, né? Não percam tudo que tem. As pessoas, mas a gente vai ter perdas porque o mundo está diferente. Eu acho que a gente tem que um pouco compreender isso, né? Aceitar não, porque é difícil a gente aceitar que vai perder alguma coisa, mas compreender que às vezes as minhas perdas são mínimas perto de alguém que perdeu uma pessoa que amava, né? Um pai, uma mãe, um irmão, um tio, né? De todo esse momento, recentemente faleceu uma pessoa que eu conheci, não que é próxima de mim, isso já me magoa, já faz a gente sentir. Afetou, imagina, né? Dentro da família, às vezes mais de uma pessoa, né? Então, assim, tem problemas que eles são muito maiores do que cumprir um calendário escolar ou do que dizer se a gente vai conseguir trabalhar com todas as habilidades e competências nesse tempo. Mas é muito importante a gente pensar também na interdisciplinaridade, né? Que hoje não é mais possível a gente pensar sozinho, a gente tem que, os nossos professores têm que pensar em conjunto, né? Porque nós vamos ter que otimizar, no momento em que nós voltamos, nós vamos ter menos tempo, menos horas, menos dias, menos tudo, mas a gente vai ter que pensar em como é que as nossas disciplinas, que os nossos conhecimentos se entrelaçam, e como é que a gente pode aprender mais coisas e ter uma compreensão maior das coisas em conjunto, juntos, né? Eu acho que isso esse pensamento é importantíssimo para a gente construir uma nova escola, porque eu faço algumas lives, eu falo com as pessoas e eu digo assim, quem é que vai reinventar a escola depois dessa pandemia? E alguma pessoa me perguntou, mas é preciso reinventar? Com certeza, a vida toda, a nossa vida toda vai ser preciso ser reinventada, né? Nós estamos fazendo isso. E quem vai reinventar essa escola é o professor. É a unidade escolar, é cada uma das unidades escolares que vão ter que se reinventar. E essa reinvenção só vai acontecer ouvindo uns aos outros, né? Ouvindo o que os outros têm para dizer, ouvindo e considerando, né? Porque só ouvir também não adianta, só dizer fala, a pessoa ouve e a gente diz, não, nós vamos fazer o que nós queremos mesmo, né? Tudo bem, legal que você deu opinião. Não, a gente tem que ouvir e considerar, para que, volta aquilo que eu falei, para que as pessoas se sintam pertencentes. E quem se sente pertencente a um grupo, esse grupo se fortalece e a gente consegue fazer tudo, né? Na Dolfina e na tua escola, né, Juliana? Nós conseguimos fazer muitas coisas que outras pessoas poderiam achar, nossa, mas nunca vocês vão fazer isso. Fizemos por quê? Porque existe uma união, a gente busca esse sentimento de pertencimento e aí juntos nós somos fortes, né? Não separados. Isso aí. Bacana. Vamos ao bloco. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Sim. Apareceu um pause aqui. Vou fazer um bloco de perguntas. Quem nos acompanha sabe que eu reúno várias perguntas aqui. Algumas, anotar, talvez, né? Vocês já responderam, outras tangenciaram a resposta, mas vamos ao registro. Então, Anderson Souza, bem no início da live, ele disse: queridas professoras, parabéns, eu as sigo e as admiro. Bem, eu percebo que existe uma certa inércia em relação à inovação. Professores esperam que da direção e a direção cobra dos professores. Como superar essa inércia? Elaine Vieira Caldas pergunta: qual a visão que vocês têm em relação à formação de professores e a formação dos nossos alunos nesse trabalho da pandemia? Alexandre Peixoto Torres: na escola que leciono, está difícil conseguirmos o engajamento dos alunos para entrarem no Google. Como conseguir esse engajamento à distância? 6º ano, ensino fundamental, 3º ano do ensino médio, de maneira, e eu aqui estendo geral. Val Bandeira, vocês gestores, qual a visão em relação aos pais que estão resistentes em ajudar seus filhos, mesmo com os professores estimulando?
Leontina do Carmo, como conscientizar os pais dos alunos e não pedir para cancelar, para não pedir para que eles solicitem o cancelamento deste ano letivo. Lilian Zequim, como proceder com os alunos que não interagem nos grupos de WhatsApp e não realizam atividades? Quais orientações administrativas? Leontina do Carmo, o que vocês acreditam ser mais relevante neste período de travessia? Olha, enchi vocês de perguntas e sim, eu quero arredondar com uma aqui, que é formação do professor. Ou seja, como reafirmar, se é que precisa reafirmar, a Joyce colocou, tudo vai mudar e vai mudar mesmo. As pessoas não estão se dando conta dessa mudança em todos os aspectos. Social, moral, ético, econômico, político, educacional também. Assim, como trabalhar esse novo professor numa formação continuada para durante e pós esse retorno? Como nós já se passaram 45 minutos, ao final desse bloco passou rápido. A gente conversava e vocês estavam ansiosas por esse tempo. Eu já peço que vocês indiquem um livro, um filme, uma sugestão, um vídeo, algo que vocês assistiram ou leram, que possa contribuir com os nossos educadores ou, quiçá, famílias e professores neste momento. Tá bom. Posso começar, Ju? Sim. Eu vou tentar falar 5 minutos, né? Tu tenta falar 5 e a gente deixa o Lori voltar um pouquinho ainda, tá? Tá bom. Então, assim, nossa, foram muitas perguntas, né? Eu comecei a anotar que depois até parei, né? Porque não tem como responder em 5 minutos tudo isso. Mas a primeira pergunta que falava da inércia, né? O professor fica esperando pela direção, a direção cobra dos professores. E depois sobre engajamento. Então, assim, essas duas questões eu vou responder. Existe uma maneira de fazer escola que precisa ser reinventada, né? E a gente lá na Dolfina, eu vou contar um pouco da nossa história, trabalha demais com isso, que é a gestão democrática. Eu particularmente creio que a gestão democrática é a solução para muita coisa. E eu acho que para a questão do engajamento, para a questão da inércia, para a questão dos professores quererem estudar e buscarem coisas. Por quê? No momento em que existe um espaço legítimo de participação, né, que no nosso caso são as assembleias, né, nós fazemos assembleias de professores todo mês, de alunos, de pais, nós temos uma conferência escolar, né, é uma coisa grande para a gente explicar agora nesses minutos, mas o momento por que é que as pessoas não participam? Porque elas não acham que são importantes. Isso é a coisa mais óbvia. Elas não entendem, não acreditam que a fala delas realmente faz diferença. Quando a gente faz assembleias, a gente faz movimentos, os nossos alunos estão participando cada vez mais e a gente sente que os pais não participam. E aí, muitas vezes, as pessoas dizem, mas os pais não participam porque não se preocupam com os filhos. Eu acho que isso é muito doloroso de dizer, né? Muito doloroso. Eu acho que não é lugar da escola dizer isso, que os pais não se preocupam com seus filhos, porque eles se preocupam sim. O que eles não entendem é como é que eles vão fazer diferença na escola. Eles que às vezes são analfabetos, eles que às vezes trabalham muito, então eles acham que a fala deles não vai causar nada de muita diferença na escola. E a gente trabalha lá na Dolfina para formar uma geração que sabe que faz diferença, uma geração que sabe que é importante, para que quando eles tiverem filhos, eles vão participar da escola de seus filhos, sim, porque eles sabem que é lugar deles ali também. Então, eu acho que a gente precisa relaxar um pouco nessa ansiedade que nós professores temos de avançar sobre as famílias, né? Depois tem essa pergunta, os pais são resistentes, os pais não querem ajudar. É muito difícil da gente dizer o que está acontecendo dentro de uma casa. Eu sei que alguns professores ficam chateados com essa minha fala,
Mas é muito difícil. A gente tem que se colocar no lugar das outras pessoas um pouco, né? Das pessoas que estão sem emprego, das pessoas que... Eles não querem ajudar seus filhos. Não é que eles não querem, eles não se acham capazes, muitas vezes. Eles não compreendem como ajudar. Então, a gente hoje quer fazer um remédio de uma coisa que deveria ter começado antes. Então, nós precisamos aprender com esse tempo de isolamento, esse tempo de distanciamento, que a gente precisa fazer a escola mais próxima, mas não próxima invadindo, mas próxima ouvindo. A gente precisa, aí né, essas crianças vão crescer e vão construir um outro mundo. Mas eu acho que a gente precisa relaxar um pouquinho. Não vai ser possível atingir todo mundo. Não vai ser possível pegar, vão faltar alunos, mesmo que a gente se estrebuche, vão faltar alunos, vão ter alunos que não vão conseguir alcançar. O que a gente vai fazer com isso? Que tipo de empatia a gente tem na escola sobre isso é que vai fazer a diferença. Como é que a gente vai olhar? A gente vai deixar ele de fora? Ou a gente vai considerar o tempo que nós já conhecíamos ele antes também? Isso que vai fazer a diferença da educação, é como a gente conhece os nossos alunos da nossa escola, como a gente olha para eles, e como a gente interpreta os sinais que eles estão nos devolvendo. Se não for com sensibilidade, com empatia, não vai funcionar. Muito bem. Bom, você já me ajudou, porque nos seus 5 minutos você já me respondeu bastante coisa, então você ajudou a minha fala aqui. Eu separei aqui em 3 pequenas coisas dentro do que o Lauri colocou, e eu coloquei aqui. A primeira questão é essa parte de formação de professores. Eu acho que isso é uma coisa positiva que a pandemia nos trouxe. Assim, dentre tantas coisas difíceis que a pandemia nos trouxe, que a gente está tendo que se reinventar, a formação de professores hoje está mais acessível. A gente está tendo acesso a tantas lives, a tanta coisa boa e a conteúdos excelentes de forma gratuita, que os professores que estão conseguindo se organizar dentro da loucura chamada home office, os professores que estão conseguindo se organizar e tirar um tempinho para esse estudo, tem sido muito significativo. Eu tenho agenda de lives, porque eu não tenho tempo de assistir todas as lives que eu gostaria, mas que tem muita coisa interessante acontecendo, tem. E essas formações continuadas, sejam agora por esse momento, elas estão sacudindo uma educação que precisava ser sacudida há muito tempo. Eu acho que essa é a grande questão. A educação do Brasil, em especial a educação pública, mas eu falo de toda a educação do Brasil, já não estava boa há um tempo. Ela já não atendia a essa sociedade há um tempo e ela trazia resquícios de quando ainda foi pensada na Revolução Industrial, de um modelo fabril, ainda pensando no recreio, como aquele tempo que o menino tem que coordenar o seu tempo, de ir ali ao banheiro, não sei o quê. Tudo muito engessado. Essa questão de sai um professor, entra outro professor, conhecimento em caixinha, que a gente já vem discutindo isso há muito tempo, mas que na prática a teoria era outra. Sabe como? A teoria estava muito distante. Então, eu penso que isso é um aspecto positivo que fica. É possível que com essas discussões e com esse olhar, como você colocou, a desigualdade existe há muito tempo. Por que só agora incomodou? Porque agora não dá para fingir que ela não existe. Ela está escancarada. Não dá para a gente seguir uma vida normal e tranquila. Então, eu penso que, respondendo aí a Anderson, Leontina e Elane, a formação de professores traz essa vertente muito positiva. A Lilian e o Alexandre falam de engajamento, a Joyce trouxe belíssimamente que esse engajamento ele vem com o desejo, ele vem com a crença de que é possível, ele vem com a gestão democrática, mas não só a gestão democrática do gestor escolar, mas a gestão da sala de aula democrática, a gestão de você pensar essas pessoas e como é que a gente vai construindo esse processo. E aí, sobre isso, eu gostaria de acrescentar uma coisa. O que fez a diferença no Jones, e eu vejo claramente na Dolfina essa força que vocês têm, é a questão de potencializar esse aluno. O aluno da periferia ou o aluno da escola pública, ele traz marcas cristalizadas nele
de que ele é burro, de que ele não dá conta, de que isso ele não aprende, de que ele não nasceu para isso, que ele nasceu mesmo para trabalho, que a vida acadêmica é um outro lugar, que a escola ele está ali, mas é só para passar de ano e ele não vai absorver nada daquilo ali. Então, a gente começa a pensar que essas questões com eles precisam ser revistas. Então, quando fala de engajamento, é pensar na crença que se tem. Se você acredita que aquele aluno pode aprender, você investe atenção e conhecimento naquele aluno. Agora, se você acha que ele não é possível, que ele é um coitadinho, que o pai é alcoólatra, que a mãe é isso, que você não investe nesse aluno e esse aluno logo não aprende. Então, respondendo a Lilian Alexandre sobre esse engajamento. E a Val colocou da visão dos pais, e eu faço das palavras da Joyce a minha, no sentido de que nenhum pai que eu conheço, por mais desastroso que seja o processo familiar, eu nunca conheci nenhum pai que tinha a intenção de errar. Muitas vezes eles punem demais ou eles deixam livre demais com a intenção de acertar, mas eles dão conta do que eles dão conta nas condições que têm. A gente não tem como oferecer algo que a gente não teve. Então, os processos familiares estão muito difíceis. A gente percebe, na minha realidade lá, eu tenho muitos pais analfabetos que o país errou com eles. A gente não poderia ter uma população de tantos analfabetos ainda. Então, nós temos uma dívida com esses pais. Como é que eu vou cobrar desses pais que ensinem seus filhos? Então, a escola tem que formular questões e pensar atividades que essa criança dê conta, porque quem assistiu a aula foi a criança, né? O adolescente, o jovem, o estudante. E aí a gente precisa pensar nesse estudante enquanto coerente ali do processo dele. Ele tem que ser protagonista do processo acadêmico dele. Só que, para isso, a escola tem que ser um pouquinho mais desejosa, tem que ser mais gostosa. Então, não estou dizendo para vocês que está tudo dando certo. A gente encara um monte de desafio, a gente pensa maneiras diferentes. Então, a gente está no WhatsApp esse mês fazendo uma gincana junina. E vai valer uma atividade extraclasse, que é um passeio. Digo passeio, podem vir os teóricos brigar comigo, mas essa, mesmo compreendendo que toda a atividade externa vai ter um cunho pedagógico e vai reverberar em aprendizagem, mas essa é para que eles possam ir para uma piscina, para um negócio, se divertir, curtir à vontade, e vai ser em 2021, se a pandemia passar. E eles toparam esse desafio, eles estão fazendo a gincana agora, numa premiação que vai vir ano que vem, que a gente nem sabe como vai ser, mas que a gente conseguiu mostrar para eles que era um momento lúdico, prazeroso, gostoso, com atividades pedagógicas, com gincanas, com oportunidades que acabam trazendo eles de volta. Então, agora é mais do que o que eu ensino, é o que ele aprende e como é que a gente vai construir essa relação num cenário desconhecido. Acho que a gente deixa aí 3 minutos. Apresentar livro, né? Cadê o livro de vocês? Olha. O livro. Gente, esse livro aqui, Pedagogia da Avaliação e Paulo Freire, Incluir para Transformar. Deixa eu botar bem pertinho aqui, ó. Pedagogia da Avaliação e Paulo Freire, Incluir para Transformar. Ele é um livro maravilhoso e nós usamos nas nossas discussões e ele está livre na internet. Se escrever esse título, vocês vão encontrar. Né? Ele está postado pelo Fundação Roberto Marinho. E a gente está estudando ele, né, Joyce? Porque Nossa, eu amo esse livro. Depois que a gente se conhece, a gente não se larga. Quando você encontra educadores que são apaixonados, você fica nesse sentimento que você não está sozinho. Acho que isso, Lauri, é uma coisa importante para a gente falar também. Num Brasil com tanta gente ouvindo agora, o sentimento de solidão na escola, principalmente do gestor escolar, é muito difícil. Você sempre acha que você está fazendo sozinho ali. E, de repente, a gente foi para um prêmio, né, que foi a oportunidade de juntar pessoas que tinham essa paixão pela educação, e a gente não se largou, fez um grupinho de WhatsApp com os premiados, e agora a gente está fazendo um clube do livro com esse livro aí, para que a gente possa discutir um pouco a educação, pensando que a prática ela vem sempre de uma teoria bem fundamentada, de uma teoria que nos ajude a esclarecer essas dúvidas e que nos permita ver esse momento com as possibilidades também, né? Que legal. Você quer indicar algum livro ou fica na mesma indicação da Joyce? Teria muitos para indicar, vou indicar qualquer leitura de Paulo Freire. Acho que a gente tem
esse momento e essa responsabilidade de entender que o que ele diz porque a gente precisa enxergar essa sociedade com as suas incoerências. Então, é uma defesa aqui a Paulo Freire, e eu gostaria de indicar qualquer livro dele. Sempre vai ser boa leitura. Sempre. Legal. Para os gestores, a pedagogia da autonomia é quase uma aula, quase que detalhada do que é importante ter numa aula, do que é importante na formação docente. Então, se quiser uma indicação de onde começar, acho que a pedagogia da autonomia ela é muito de uma leitura muito fluida. Bom, eu quero puxar um aspecto que você falou, Juliana, muito interessante. A Joyce também trouxe isso, mas me chamou bastante a atenção a sua postura, e parabenizando vocês duas, porque vocês não estão culpando a comunidade escolar por um fracasso escolar. Isso já é um excelente começo. O dia em que nós, na educação, pararmos de dizer tal aluno é ruim porque a família é desestruturada, porque também eu estou com ele no 3º ano do ensino médio, mas o professor do 2º, do 1º, do 6º, ou de alfabetização, também não teve uma educação infantil. No momento em que você deixa de culpabilizar no processo, arregaça as mangas e dentro do contexto que você tem, você resolve sua situação e chama a responsabilidade, isso faz toda a diferença no processo de ensino e aprendizagem. Então, eu quero encerrar, a gente está estourando aqui o horário. Agradeço, foi um privilégio esse diálogo com vocês, muito bom, adorei. Agradeço, Juliana, agradeço, Joyce, Dinalva também, já abro para você dar um tchau, as professoras também. E eu quero, como mensagem final, dizer que a ideia deste ciclo, na essência, era criar condições para que a gente conseguisse dialogar, pensar de forma coletivamente e compreender esse momento que nós vivemos. A gente não sabe como será o momento posterior com tanta certeza, mas a gente sabe que sozinhos a gente pode ir até mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Então, é importante dialogar. Convido a todos para que na próxima quarta-feira estejam conosco. O tema nós divulgaremos posteriormente. Para os que solicitaram, nós temos um link que ele está disponível sobre o certificado de quem participou. Tá aí o link e precisa clicar no botão e realizar a inscrição agora no final para emitir o certificado. Então, eu começo no sentido horário aqui, pedindo para a Dinalva se despedir, depois a Joyce, depois Juliana, e eu encerro a noite. Então, Dinalva, com você. Eu quero agradecer o diálogo, foi muito enriquecedor, muito bom essa conversa, ela aqueceu, né, os nossos corações, muito bom mesmo, muito obrigada, e a todos eu espero que vocês tenham gostado, né, da Libras também, e sigam o Instagram, BH em Libras, vocês vão encontrar vários conteúdos acessíveis. Muito obrigada. Inclusive o livro da semana passada. Eu agradeço o convite, né, de participar. Eu acho que a gente aprende muito nessa conversa, vocês podem ter certeza. Eu sinto que eu aprendi muito conversando com a Juliana, trocando essas ideias. Não existe um momento em que a gente converse, que a gente ouça, que a gente não aprenda. Aprender é isso, né? É se abrir para ouvir o outro. Eu tenho várias redes sociais, tem um link aqui, vocês podem encontrar todas elas, mas se dá um Google, Joyce Lamp, já vai entrar em qualquer coisa, né? Que eu uso sempre o meu nome completo, Joyce Lamp, então encontra em qualquer lugar. E eu acho que as pessoas que têm perguntas para mim, que querem conversar comigo, podem me procurar que eu respondo e que eu ouço.
Muito bem. Queria agradecer também. Esse bate-papo foi realmente muito gostoso. A gente precisava ter muito mais tempo para ficar aqui discutindo, porque foi bem, né? As lives elas têm tido essa característica de ser informal também, né? Parece que a gente está tomando café na sala ali, batendo um papo, comendo um biscoitinho e seguindo. E queria só fechar com uma reflexão que eu tenho provocado as pessoas, onde eu tenho oportunidade de falar, porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade quando se abre esses espaços de fala, que é de que nós não estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos na mesma tempestade, mas os barquinhos são extremamente diferentes. Então, que a gente tenha esse cuidado de avaliar qual é o barco do meu aluno, qual é o barco do meu professor, porque os professores também estão muito cansados, os professores também têm dificuldades com tecnologia, não só no sentido de saber usar, que isso eles estão tendo oportunidade agora de aprender, mas do recurso mesmo, né? Qual é o tipo de aparelho, qual é a internet, quantos filhos tem em casa, todas essas condições que interferem no dia a dia. Então, para que a gente provoque sempre essa reflexão e pare com esse discurso de que a gente está em condições iguais, porque as condições estão muito diferentes, apesar da crise ser bastante grave para todo mundo. Tá? É um beijo também, tem aí as redes sociais, e também faço como a Joyce, respondo, a gente está próximo, e a gente está aqui para trocar e construir mesmo junto. Obrigada, Lauri, pelo convite. Obrigado, gente, boa noite, encerramos a transmissão e até a próxima quarta-feira.